queria agradecer, senhor Alberto Caspar, senhor Fernando, deixa eu ver se eu falo direitinho o sobrenome, perdão, gente. Alconforado, não vou errar de novo, perdão. Bom, eu tomei nota da fala dos nossos dois convidados. Eu queria comentar um pouco e também dirigir novas perguntas, assim, pedir alguns esclarecimentos, algumas informações sobre algumas questões que eu acho que são de interesse aqui para o nosso debate, né? Uma questão que passou pela fala dos dois convidados, que o professor Otto já tinha identificado, é a questão do conceito, né, golpe civil-militar, que desde o trabalho do historiador chamado René Armand Dreyfus vem sendo um conceito quase consensual no campo historiográfico e que tem a ver com o próprio entendimento acerca do que foi o golpe de 64 e de quais foram os atores envolvidos, né? O Dreyfus tem um trabalho canônico, né, sobre a participação do IPES no golpe, e todas as articulações que desde 1961 vinham sendo feitas, né, no âmbito, né, das atividades do Instituto. A minha primeira questão para vocês diz respeito a como essas articulações, como e se essas articulações elas reverberaram no ambiente universitário e no movimento estudantil. Para deixar a questão um pouco mais clara, o IPES era uma organização que vinculava militares, né, ela era articulada à Escola Superior de Guerra. O principal representante, né, das Forças Armadas no interior da estrutura organizacional do IPES era o general Gobeli, mas era uma instituição civil, né, uma instituição dedicada à pesquisa, a produtos culturais e financiada por várias empresas, muitas delas de origem norte-americana. Hoje existem vários estudos, o trabalho do Dreyfus foi só o primeiro, né, dessa safra historiográfica, que mostram que os produtos culturais eles eram uma atividade central para a instituição, né? Então foram feitos documentários, né, do cineasta Jean Mazon, vários livros que eram publicados no Brasil com financiamento de uma agência norte-americana que era a USIA, né? No Brasil, a USIA ficou conhecida como Serviço de Informação dos Estados Unidos, que era uma instituição cuja lei de criação data de 1948, mas que foi institucionalizada em 53 e que desde então atuou largamente no Brasil. A estimativa é que entre 53 e 73 a USIA tenha distribuído, tenha patrocinado a tradução de em torno de 1.500 livros norte-americanos no Brasil, e com tiragens as mais diversas. Então, milhares e milhares de livros norte-americanos, muitos deles de conteúdo anticomunista, eram disseminados nas bibliotecas que formaram, né, a geração de vocês, por exemplo, né? Tem até um livro muito curioso, esse livro não foi uma tradução, mas foi um livro escrito por uma estudante carioca do período chamada Sônia Seganfredo, e era um livro sobre a UNE, né? Um livro que foi distribuído pelo IPES em todo o território brasileiro, e um livro que tentava desqualificar, sobretudo do ponto de vista moral, os jovens envolvidos com a UNE, né? Então, tem umas passagens que chegam a ser grotescas, assim, que eles descrevem o processo de sedução que as universitárias sofriam pelos universitários vinculados ao movimento estudantil, em particular à UNE, né? Descrições das festas, né, da juventude de esquerda. Então, assim, era uma Sodoma e Gomorra mesmo, segundo a Sônia Seganfredo. Isso ajuda a gente a pensar um pouco no ambiente cultural e social, para pensar de maneira mais ampla mesmo, que se construiu, né, nos 3 primeiros anos anteriores ao golpe, com a publicação desse tipo de livro, né? E só um dado adicional, que os textos da Seganfredo, alguns deles, que constituíram esse livro, eles saíram em alguns jornais cariocas antes. Então, se a gente imaginar que os jornais tinham uma circulação mais ampla do que os livros, dá para a gente pensar mesmo que houve toda uma audiência que foi fomentada ali, não apenas partilhando o sentimento do anticomunismo como um sentimento comum, mas também produzindo uma leitura moralmente muito negativa em torno da juventude de esquerda, né? Então, a primeira questão minha para vocês diz respeito a isso, assim.
o que era esse ambiente social brasileiro às vésperas de 64, qual era o lugar da juventude de esquerda do Brasil, em particular do movimento estudantil, e se essa atividade do IPES, em articulação com a USI e a agência americana, ela era de conhecimento público. E se não era, se é possível identificar pela via da memória algum nível de, alguma reverberação dessa mensagem que esses produtos culturais fomentaram. Então essa é a minha primeira questão. A segunda questão é a seguinte, muitas vezes se diz, né, que o golpe militar é uma história da paranoia das direitas brasileiras, né? O senhor Fernando mencionou na fala dele o caráter emblemático da Revolução de Cuba, né, para a geração de 60. Então, como um país pequeno, como a Revolução Social num país pequeno, ela foi de fato emblemática não só para o Brasil, mas para a juventude de esquerda do mundo todo no período. Por outro lado, existe um debate, né, no campo historiográfico acerca da efetividade da existência de um golpe de esquerda em curso no Brasil durante o governo João Goulart. E muita gente tende a acreditar que, na verdade, não havia efetividade desse golpe e que o golpe de 64, que as direitas defenderam muitas vezes como um contragolpe ou como uma revolução em face de um golpe iminente, né, inspirado pela Revolução Cubana, de que, na verdade, isso tudo foi uma grande paranoia dos militares brasileiros e dessa direita encarnada na figura do IPES, por exemplo. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco qual é a leitura de vocês. Vocês eram perigosos? Existia um golpe, né, operado por Moscou em curso no Brasil, ou isso é uma grande paranoia das direitas? Bom, a terceira questão que eu queria colocar, pensando um pouco, recuperando um pouco a coisa da juventude brasileira e da moralidade, é a seguinte. Parece existir, para além das ações pontuais, né, da criminalização do movimento estudantil ou da própria reforma universitária de 68, ou encarnada em 68, um projeto mais amplo dos militares brasileiros para a juventude, né? Existe uma pesquisa em curso hoje no programa de pós-graduação em História sobre o projeto, né, dos militares para a juventude brasileira. E a hipótese, né, do trabalho desse doutorando, que é o Caio Barbosa, é de que o projeto para a juventude brasileira envolvia duas dimensões, né? Uma dimensão positivadora e uma negativadora. Essas dimensões positivadora e negativadora não remetem à positividade ou à negatividade enquanto um valor, mas a positividade enquanto estímulo a um determinado padrão de formação e a negatividade pensada como sinônimo da repressão. Então, grosso modo, a dimensão positivadora diria respeito, em primeiro lugar, à dimensão moral dessa juventude, né, o controle moral da juventude, mais associado à dimensão formativa, então o fortalecimento, né, das instituições de formação técnica e tecnológica, o Serviço Nacional da Indústria, do Comércio e toda a formação associada a isso, a reforma universitária, e aí eu quero voltar no ponto de vocês já a esse respeito, mas com uma hoje evidente participação norte-americana através do acordo McUsade, né? E a dimensão negativadora, o controle moral da juventude mesmo, a repressão, né? As prisões, um determinado a repressão, né, incisiva à juventude de esquerda. Bom, em relação à reforma universitária, em relação a essa vinculação com os Estados Unidos, né? O senhor mencionou, senhor Fernando, num determinado momento da sua fala, a questão da reforma universitária, né? E eu queria fazer uma pergunta. O senhor falou sobre a abolição do sistema de cátedras como uma plataforma que, inclusive, era defendida pela UNE, né? Dois trabalhos historiográficos, o primeiro do Luiz Antônio Cunha e o segundo mais recente do Rodrigo Pato Mota, se valem de uma categoria que é a categoria modernização autoritária para pensar a reforma de 68. E
E essa categoria, ela serve exatamente para dar conta dessa dimensão que o senhor falou, então de como, de fato, a reforma ela atendeu um movimento de modernização que era desejado, inclusive, por estudantes e por docentes brasileiros, e por outro lado, e aí nesse caso a abolição do sistema de cátedras ela é um sintoma disso, e por outro lado, como ela reforçou a dimensão autoritária das universidades, se a gente for pensar, por exemplo, sobre a questão das listas sextuplas e das escolhas para reitores, né, e como isso garantiu, né, que os reitorados brasileiros eles tenham sido durante toda a ditadura militar, ou quase toda a ditadura militar, mais ou menos coniventes com a agenda do governo federal, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão da reforma e da prática dos reitores, né? Então, como é que vocês viam, né, essa atuação dos reitores em face, por exemplo, da questão da autonomia universitária, das questões domésticas, da resolução dos conflitos internos, né? Ainda sobre a reforma universitária, depois que o golpe foi executado no Brasil, o IPES ele continua existindo. E aquilo que eu falava, por exemplo, sobre as publicações de livros, ganha um contorno um pouco distinto, né? Então, até 64, por exemplo, os livros que o IPES publicava por financiamento, né, através de financiamento norte-americano, eles eram livros de conteúdo majoritariamente anticomunista. De 64 em diante, o IPES ele começa a atuar ao lado da diretoria de assuntos superiores do MEC, a DESU-MEC, e cumprindo um papel fundamental na reforma universitária em curso, né? Existiu um programa norte-americano que era um programa que já atuava principalmente no Oriente Médio até o início dos anos 60 e que entra no Brasil depois do golpe militar, que era um programa chamado Franklin Book. Ele não era um programa governamental, mas ele se valia de departamentos, né, de fundos do Departamento de Estado americano. E a partir do golpe, a partir de 64/65, esse programa, junto com o IPES e com o MEC e com o USAID, articularam um campo, né, de tradução de livros técnicos, acadêmicos norte-americanos no Brasil. Um desses programas é um programa chamado Bibliotecas Pré-Clínicas, que teve um amplo impacto na formação do pessoal da área da medicina, por exemplo. Então, o que eu queria perguntar para vocês é, o que se lia na Politécnica nos anos 60, sabe? O que era o currículo acadêmico, do que se falava na Politécnica, era uma formação voltada para o mercado? Se vocês têm memória desses títulos americanos que eventualmente tenham, né, estado presentes na formação de vocês, na biblioteca da UFBA, e se vocês veem nisso um princípio de sugestão epistemológica. Então, essa é a questão. Bom, queria perguntar um pouco para vocês, retomando, né, a pergunta que o pessoal da organização fez, que é um pouco em relação à vida familiar, né? O senhor, pelo menos eu não registrei aqui nenhuma menção a essa informação de que o senhor seria filho de militar, né? E eu queria saber um pouco da vida privada de vocês, sem querer invadir, claro, né? Mas naquilo que for possível falar pra gente, assim. Então, como é que era ser um jovem de esquerda nos anos 60 e qual o lugar de vocês na família, né? Por fim, eu queria colocar uma coisa, duas últimas questões, né? A primeira é a seguinte: existe uma discussão muito candente no campo da história que diz respeito à memória do Holocausto, né? Um sobrevivente de Auschwitz, um italiano chamado Primo Levi, que escreveu vários livros, né? Isto, um Homem, Os Afogados e os Sobreviventes, ele costuma dizer que é muito difícil testemunhar, né? Que no princípio, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, porque o antissemitismo ainda era um elemento muito presente na sociedade europeia, especialmente na alemã, o retorno dos judeus não foi uma coisa tão fácil assim para as suas cidades, para os seus lugares de origem, né? E, inclusive, eram muitas vezes culpabilizados pela derrota alemã na guerra, né?
E isso ajudaria a gente a compreender um pouco o silêncio, né, que esses testemunhos fizeram durante bastante tempo, né? O próprio Primo Levi, o É Isso, um Homem, que foi o primeiro livro, né, o primeiro livro dele testemunhal sobre o Holocausto, segundo consta, ficou muito tempo abandonado na editora italiana pela qual foi publicado e sem circular, sem ter nenhum impacto real na vida intelectual europeia. E o Primo Levi diz o seguinte, que as melhores testemunhas de Auschwitz são aquelas que sucumbiram a Auschwitz. São as pessoas que morreram. Aquilo que aparece na literatura, por exemplo, como o Marco Zero, as pessoas que tocaram fundo, as pessoas que morreram, né? Vocês são sobreviventes da ditadura, né? A pergunta é, vocês falam em nome também daqueles que não sobreviveram para contar? E a segunda, como é testemunhar a memória da ditadura no Brasil no momento de recrudescimento do conservadorismo? Vocês estão à vontade, vocês dois falaram, né? O professor Roberto até brincou, falou, o único comunista aqui sou eu, né? Quando falou, né, que a escola era para a formação de comunistas, falou, o único comunista aqui sou eu. Vocês se sentem testemunhas, fiéis depositárias de uma memória hoje cerceada e condenada no Brasil? Ou vocês sentem uma ambiência social que acolhe essas memórias e que valida a importância histórica de vocês? Por fim, eu queria retomar duas expressões que foram utilizadas pelo senhor Alberto, que eu achei muito interessantes. Ele disse o seguinte, né? Que hoje a gente vê um retorno, né, uma força das vozes do atraso, o senhor usou essa expressão, né, São Alberto? E que é preciso fazer um ativismo inteligente, como esse que a gente está fazendo aqui hoje. Vocês estão otimistas em relação ao Brasil de hoje? Quer dizer, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a despeito de todas as variáveis, né, do impeachment e das críticas que ela recebeu, inclusive de gente de esquerda, gente do próprio PT, mas a questão da Comissão da Memória e da Verdade é uma questão que fomentou grandes desafetos para o presidente, né? Muito embora a questão da memória e da verdade seja uma tônica hoje de todos os países que viveram experiências de ditadura militar, o Uruguai, a Argentina, todos esses países constituíram comissões de memória e centros de memória, e o trabalho de arquivo que vem sendo feito aqui, a despeito da interrupção que o professor Otto mencionou, também vem sendo feito lá. Então a minha pergunta é, né, em que medida vocês avaliam, né, que a comissão, a agenda, para falar de uma maneira mais ampla, a agenda pela memória e pela verdade, de que maneira ela criou problemas para a presidente Dilma e qual é o lugar dessa agenda, ou a fatia, né, dessa agenda no mal-estar que foi criado no Brasil nos últimos anos e que conduziu ao impeachment da presidente? Em que vocês identificam essas vozes do atraso que o senhor Alberto mencionou? E o que seria hoje fazer um ativismo inteligente? Existe saída para nós? Essa é a minha última questão. Obrigada. Meus amigos, minhas amigas, meus jovens companheiros de luta, né? E aqui nós estamos dando continuidade a uma luta que existia aqui na Politécnica, na biblioteca João 23, você lembra? Nós tínhamos uma biblioteca João 23, né? Era do diretório acadêmico, onde se tinha condições de ter acesso às questões de economia política, às questões da política de um modo geral, né? Ou seja, a gente tinha essa preocupação naquela época, né? Aquele recrudescimento de um processo. Qual é o processo? A Conforado
na minha opinião, foi brilhante, quando ele disse, não é, a questão do roubo, vamos falar assim, do roubo de nossas riquezas, das mais diversas formas. O roubo de nossa mão de obra, através dos lucros que mandavam para fora, a reforma agrária que precisa ser feita. Vocês, olha, que estão fazendo uma jogada agora, tudo falando do ativismo político, a gente também acompanhar essa questão. As terras que eram da União praticamente estão sendo entregues a esses grandes grupos internacionais por leis criadas recentemente. Isso está sendo considerado uma grande realização desse inquilino do Palácio do Planalto. Então, vejam bem, eles estão, naquela época, a luta era por reforma agrária contra, hoje continua, é a luta por independência mesmo. Nós precisamos ter ciência técnica a serviço de nossa independência. E isso só é feito se nós tomarmos as iniciativas de objetivando dotar nossa população do conhecimento necessário para se conseguir avançar nessa área. Ninguém pode pensar que esse pessoal, falou-se aqui dos livros americanos, tudo acordo, MEC, Cruzeiro, você lembra o que eu falava? Tudo acordo, MEC, Cruzeiro, eles tentam dominar ideologicamente as populações. Cabe a nós desenvolver políticas organizativas para evitar que eles consigam fazer isso. O que é que eu chamo de políticas organizativas? São políticas que objetivam contrapor, e hoje está mais fácil. Vejam bem, eu me lembro que a gente, quando tinha um problema grave, a gente fazia uma reunião e aí tirava um manifesto. Né? Esse manifesto era distribuído, era rodado no midiómetro e era distribuído um a um. Hoje nós temos hoje de internet, qualquer coisa instantaneamente é divulgada para toda a população. A situação hoje, para lutar contra esse estado de coisas, esse saco de nossas empresas nacionais, esse saco, essa destruição de nossa cadeia, a gente pode ter uma arma importantíssima, que é a internet, são os meios de comunicação. E preste atenção a uma coisa. Os cursos hoje, e a gente pode trabalhar melhor isso, eu acho que a gente deve trabalhar melhor isso. Os cursos que antigamente eram curso por correspondência, você tinha curso de rádio técnico, por exemplo, era um curso americano, não bom. Hoje nós podemos desenvolver todo o conhecimento usando o ensino à distância. O ensino à distância, nós podemos desenvolver isso, podemos desenvolver muito bem. Nós temos capacidade para fazer. A gente precisa colocar o grande problema, na minha opinião, é que não querem deixar as classes dominantes brasileiras, não aceitam, não querem deixar que esse país avance. Essa reforma trabalhista foi feita lá nos escritórios da Fiesp.
nós temos de mobilizar o povo. Chegou a hora, essa é a minha opinião, chegou a hora da gente mobilizar o povo, mobilizar todo mundo, esclarecendo, falando de forma muito clara o caminho que nós temos que seguir. Hoje nós estamos fazendo aqui uma reunião que vai propiciar um engrossamento dessa luta contra essas classes que não querem deixar o Brasil crescer. E não é a questão de forma, a questão de conteúdo dele. Não querem deixar o país crescer, o país. E como não querem deixar crescer agora, estão querendo destruir tudo. Vou repetir. Estão entregando pré-sal. Grande riqueza nossa. Quer ser usado para a educação e para a saúde. Está faltando remédio aqui, acolá, etc. Estão entregando. De forma desarreunhada. Mas daqui a pouco nós vamos deixar. A gente tem que mobilizar os estudantes, os trabalhadores que estão mobilizados. É capaz de ter algumas pessoas que não têm a visão do que está atrás daquelas iniciativas que estão sendo tomadas completamente desse governo, desse governo técnico. A gente precisa entender que esse processo de crise econômica é uma coisa intrínseca ao capitalismo. Hoje nós temos soluções de construir alternativas. E vamos construir. Nós estamos aqui, nesse momento, a gente está construindo alternativas para responder de forma clara, de forma organizativa, a essa situação que está acontecendo no país. Chegou em 64, eles queriam em 64, não conseguiram o Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional está dando muitas coisas que eles estão dando voto. Esse Congresso que está aí está entregando. Então, a forma de fazer política nossa tem que ser reformulada. Nós temos que fazer um congresso nosso. Tem que fazer um congresso. Bons trabalhadores, trabalhadoras, juntando tudo contra essa, eu diria, essa repetição, que na verdade é repetição, eles querem roubar nossa inteligência, querem roubar nossa juventude, querem roubar tudo que existe com o objetivo de aumentar os lucros, com o objetivo de o saco total. E nós não podemos permitir isso, vocês considerem que esse entusiasmo é porque eu já vivi isso diversas vezes, vi companheiros presos, companheiros torturados, teve gente que foi jogada em helicóptero. Eu vou contar um caso a vocês, imagina. Eu trabalhei como engenheiro, estávamos fazendo umas obras lá na prefeitura de Brasil. Um grande amigo meu, ele chegou para mim e disse: "Gaspar, você não sabia nada." Mas eu vou dizer, teve um fiscal, tinha um fiscal do INSS, ele ia para Juazeiro fiscalizar a sua empresa.
Isso é uma coisa. Você veja o que é que eles faziam, o que é que eles fazem. A segunda coisa, houve um aniversário de pessoa, e tinham alguns militares da aeronáutica na terra. E por coincidência, esse amigo meu estava lá. E eles conversando, eu queria que você visse. Quando eu disse para ele, olha ali, onde é que você vai cair se o comunista vir com a época. Esse pessoal é um pessoal que tem de fé, e eles eram oficiais participando desse processo. O que é que o jovem queria? Por coincidência, os jovens foram contemporâneos nossos, e desapareceram. Eles estavam percebendo, enquanto a gente estava na proposta, claro, existiam diversas concepções na época do nosso lado, né? A gente também trabalhar bem essa coisa. Mas o fato é que nessa reunião do Jardim, nós temos que ganhar a posição, aqui vai ganhar a posição de luta contra essa situação que está aí. E hoje temos esse prolongamento daqueles que está tempo até hoje. Essa reforma trabalhista, reforma essa qualidade de lei que está na crônica. Então, nós, meus amigos aqui, eu queria encerrar dizendo: vamos oportunizar melhor nossos trabalhadores, vamos participar da organização. Nós não vamos ficar na frente, nós vamos participar, sugerindo, aprendendo. A gente tem que aprender muito na luta sindical, na luta dos trabalhadores, na luta dos estudantes. A gente tem que aprender muito. E nesse aprendizado vai haver essa acumulação de forças. Será o objetivo nosso e será a responsável pela mudança. É isso que eu tenho que dizer a vocês. Vamos à luta, companheiros! Vamos à luta! Muito obrigada, Sr. Gaspar. Vou passar a palavra então para o Sr. Fernando. Bem, respondendo os pontos que a professora Laura apresentou, começaria por um item chamado Interação dos Alunos dentro e fora da Universidade. Ela tem referência a uma publicação que fala que o ambiente era de Sodoma e Gomorra. É isso? Eu diria o seguinte: eu não assisti nada disso. O ambiente que existia na universidade, naquela época, era um ambiente saudável e respeitoso entre os estudantes daquela época. Eu não testemunho nada disso que está escrito no livro, não sei se a intenção é denegrir a imagem do movimento estudantil da época. Certo? Bem, o segundo ponto que eu queria falar é sobre o currículo acadêmico de formação que se aprendeu na Politécnica. Que tipo de formação era objeto lá? Na época, a formação era engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia química, basicamente. De modo que, por exemplo, a engenharia química estava relacionada com a existência do polo petroquímico. A engenharia civil vem de muitos anos, desde que as primeiras escolas politécnicas foram implantadas no Brasil. A engenharia civil foi a base da engenharia.
E a elétrica surgiu um processo no sentido da formação de profissionais ligados à área de eletricidade propriamente dita. Então essas eram as 3 áreas. O engenheiro químico tinha um mercado de trabalho promissor para ele, que era o polo petroquímico, e isso se efetivou ao longo do tempo. Muitos engenheiros químicos que se diplomaram foram absorvidos por empresas de polo petroquímico. Os engenheiros elétricos, eles foram trabalhar na antiga CEB, que hoje é Coelba, CEB, Companhia de Energia Elétrica da Bahia, que operava só em Salvador, mas depois houve uma integração da Coelba, que operava só no interior, com a CEB, e ficou a Coelba como uma empresa única no estado da Bahia. Então, os engenheiros elétricos ou buscavam trabalhar na Companhia de Eletricidade, a Coelba, ou então na indústria, na área de manutenção elétrica principalmente. E, basicamente, eles fizeram as oportunidades de trabalho que tinham os profissionais da época. A formação que era dada na escola politécnica, na época, era uma formação de alto nível. Inclusive, os professores da Politécnica eram altamente respeitados, não só na Bahia, mas no Brasil. De modo que muito do que nós adquirimos de conhecimento devemos exatamente a esses professores de alto gabarito que nós tivemos na escola politécnica. Bem, a pergunta se havia conhecimento acerca da atuação do IPES, Instituto de Ciências Sociais do Rio de Janeiro, e suas práticas propagandas comunistas, claro, todos nós sabíamos, inclusive combatíamos veementemente, porque sabíamos que o IPES estava exatamente a serviço dos grupos monopolistas internacionais que operavam no Brasil. E o IPES era um grupo, era uma instituição anti-Brasil. E por isso nós combatimos naquela época. Sobre o papel da nossa família, quer dizer, evidentemente que a nossa família era uma família de classe média e havia também aquela questão do anticomunismo e também estava no ambiente da nossa vida. Eu, por exemplo, além de enfrentar oposição fora, enfrentava também, achava que eu podia estava sendo como eu lutava por aquelas coisas que nós lutávamos, porque eram vistos como comunistas. Então, isso, evidentemente, essa dificuldade eu tive que enfrentar isso dentro da pandemia. Bem, um outro ponto que foi colocado foi o impacto da reforma universitária, como se deve debate ao longo de 60 até 68. Na realidade, os estudantes não participaram dos debates. A coisa foi decidida por cima e sem efetivamente a participação dos estudantes. E a coisa foi imposta, até porque os estudantes eram considerados como inimigos, eram vistos como inimigos. E claro que havia conhecimento entre os alunos sobre a reforma universitária e sua relação com o governo norte-americano, o acordo McBride. Claro que isso tudo fazia parte do processo. Um aspecto que eu deixei de destacar na minha intervenção é que o golpe, as causas do golpe de Estado 64. Claro que uma causa do golpe foi a existência de um governo que não pesava na captura, sobretudo nos Estados Unidos e nas classes dominantes na época. Haja vista que o governo Lula ele estava mais comprometido com os que estavam abaixo, né, digamos assim, na escala social. Ele era um governo mais comprometido com os trabalhadores. Afinal de contas, ele era parte do Partido Trabalhista Brasileiro e era, digamos assim, herdeiro do getulismo.
Então, havia, digamos assim, já de cara, uma resistência contra os Goulasts por conta disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o golpe também aconteceu porque nós também vivemos naquela época chamada Guerra Fria. Então, o confronto entre Estados Unidos e União Soviética também se fez aqui dentro. Então, essa questão do anticomunismo se exacerbou aqui no Brasil por conta desse conflito leste-oeste, simplesmente entre Estados Unidos e União Soviética. Inclusive a imprensa, a mídia, colocava que a esquerda estava querendo a comunização do Brasil. E os setores conservadores do país, quer dizer, as classes dominantes, os empresariados, os latifundiários e a própria classe média se posicionaram no combate ao governo João Goulart, porque entendiam o João Goulart como comunista e que ele iria comunizar o país. Então, um conflito entre Estados Unidos e União Soviética se fez aqui dentro também. Então, isso fez parte do processo. Agora, o que foi a outra que determinou o golpe de Estado foi a quebra da hierarquia militar. Quando os soldados, os sargentos e os marinheiros resolveram lutar no sentido de eles terem direito à volta, a votar e serem votados. E que isso, a alta cúpula da hierarquia militar se opunha a essa pretensão, né, dos soldados, sargentos, etc. Então, e o movimento que os sargentos fizeram, e sobretudo os marinheiros, já nas vésperas do golpe, em que colocou em xeque o governo João Goulart, foi cobrado pela alta cúpula militar para tomar uma atitude contra os marinheiros, e como ele não tomou, então isso foi, na prática, determinante para que as Forças Armadas, na época, que era formada por 3 segmentos, um segmento nacionalista, um outro legalista e um outro pró-Estados Unidos, os pró-Estados Unidos e os legalistas se uniram e isolaram os nacionalistas, de modo que essa situação contribuiu para que o golpe se materializasse. Então, na prática, o golpe de Estado aconteceu porque houve uma quebra da hierarquia militar e ele eclodiu basicamente por conta disso. Mas é claro que isso atendeu os interesses das classes dominantes, do latifúndio, dos Estados Unidos, né, dos grupos monopolistas norte-americanos, que tinham interesse que se instalasse no Brasil um governo inteiramente submisso aos seus interesses. E foi exatamente o que aconteceu. De lá até o momento atual, nós não tivemos no Brasil nenhum governo, a não ser o governo de Getúlio Vargas, e que efetivamente, e a tentativa do governo João Goulart de fazer um governo independente dos interesses do capital internacional e que se fosse voltado inteiramente para atender os interesses da população brasileira. Então, esse é um cenário que nós tivemos que enfrentar naquela época. E essas foram as causas determinantes do golpe de 64. Um outro aspecto que eu queria colocar é com relação aos reitorados na UFBA alfabetizadora. Todos os reitores submissos. A universidade, como todas as instituições existentes no país, se dobraram aos interesses, aos ditames do poder militar. Então, claro que os reitores não... Me parece muito o reitor que teve, digamos assim, até a coragem de reagir contra a invasão da Universidade do Rio de Janeiro, foi o reitor Pedro Calmon. Quando os militares chegaram lá para entrar na dependência da universidade, ele disse: para lá, para entrar na universidade tem que fazer o vestibular. Então, com isso, ele barrou a entrada dos militares. Agora, como ele é um cidadão altamente respeitado em todo o país, então os militares recuaram
e deixaram de invadir. Mas é claro que o próprio reitor Pedro Calmon, como outros reitores, foram favoráveis ao DOC 64, colaboraram com todas as mudanças que ocorreram no Correio de Pernambuco. Desaparecimentos de presos políticos, claro, todos nós temos conhecimento, tanto de 64 até 85, quando aconteceu o final do regime militar. Muitas pessoas que eu conheço desapareceram e, graças à tortura, foram submetidos nos quartéis, nas masmorras da ditadura, de modo que esses desaparecimentos, inclusive, são relatados naquele livro Tortura Nunca Mais. E, quanto ao futuro do país, eu tomei a iniciativa de escrever, colocar no livro, devemos lançar esses 4 próximos. O livro é a Invenção do Novo Brasil. Nesse livro nós fazemos um retrospecto da história do país, desde que Cabral está constituído. Então mostramos, digamos assim, todos os problemas que se acumularam ao longo do tempo no Brasil. O problema do latifúndio, que nasceu com as capitanias hereditárias. Nós tivemos o problema da escravidão. O Brasil foi o último país do mundo que acabou com a escravidão. E não acabou, não foi por vontade própria, por imposição britânica. A escravidão acabou no Brasil por imposição do Reino Unido, que mandava no Brasil na época. Nós também mostramos ao longo da análise que fizemos da evolução da história do país, mostramos o atraso da industrialização. O Brasil é um país que industrializou 200 anos depois da Revolução Industrial na Inglaterra. Um atraso que foi provocado por quem? Por Portugal, que era submisso ao Reino Unido, à Inglaterra, e a Inglaterra impediu que a industrialização acontecesse aqui no Brasil. Um outro atraso que o Brasil também teve foi a implantação da universidade. A universidade no Brasil foi a última a ser implantada na América Latina. Isso representa um fator de atraso do país. Então, nesse livro nós fizemos um retrospecto da história do país até a era contemporânea. Analisamos todos os governos, inclusive de Lula, de Dilma e o próprio governo Temer. E mostramos que, por exemplo, o governo Lula e Dilma, que nos apresentavam como uma esperança de que pudesse o país ser transformado efetivamente, política, econômica e socialmente, mas fracassaram nesse processo, até ter se subordinado ao ditame do capital financeiro. Quer dizer, o neoliberalismo que foi implantado por Paulo, mantido por Fernando Henrique, foi também mantido por Lula e Dilma. E essa é uma das razões pelas quais o país está hoje passando por essa crise gigantesca. Porque o neoliberalismo não deu certo em lugar nenhum. Ele fracassou em todas as partes do mundo. Você vê que os Estados Unidos, com a vitória do Trump, resultou do fato do neoliberalismo ter fracassado nos Estados Unidos também. A vitória do Trump foi uma reação contra, por exemplo, a saída da indústria dos Estados Unidos para fora. Isso é o resultado do neoliberalismo e da globalização. Então, Trump representa anti-globalização e contra o neoliberalismo. Ele quer que os Estados Unidos voltem a ser o que eram, por exemplo, até o final da década de 80, quando a economia americana era pujante. Hoje, a economia americana está frágil. Desemprego muito grande, crescimento econômico baixo, a taxa de lucratividade do capital é baixa também nos Estados Unidos. Aliás, a lucratividade do capital está declinando em todo o mundo. E um estudo que eu fiz sobre a evolução da taxa de lucro na economia mundial aponta que ele deverá atingir uma taxa de lucro igual a zero entre 2048 e 2056. Eu peguei dados estatísticos, fiz uma projeção. E essa tendência não há como lá. E uma das formas que o capital utiliza
para evitar esse declínio da taxa de lucro é fazer reformas, como a reforma trabalhista, terceirização, a questão da reforma da Previdência Social. Quer dizer, tudo isso faz parte de um processo visando exatamente neutralizar a tendência declinante da taxa de lucro. Porque uma coisa é certa, quer dizer, se nós continuarmos seguindo a cartilha do neoliberalismo, o Brasil vai enfrentar uma situação catastrófica nos próximos anos. Então nós temos que romper com esse processo. É importante que nós recuperemos a capacidade do governo, quer dizer, é preciso que o governo passe a jogar um papel importante na economia brasileira, coisa que não acontece desde o governo Fernando Collor. Desde o governo Fernando Collor, os governos que se instalaram, inclusive de Lula e de Dilma Rousseff, deixaram que o mercado determinasse o que a economia deveria, como a economia deveria evoluir. Não existe um plano de governo. O Lula não tinha um plano de governo, Dilma não tinha um plano de governo, Collor não tinha plano de governo. Nenhum desses governos tinha. O plano que foi feito por Fernando Henrique, o plano real, foi um plano monetário, quer dizer, no sentido da recuperação da moeda, da estabilização da moeda, não era um plano econômico de desenvolvimento do país. Então, nesse livro que eu escrevi, eu fiz uma pesquisa sobre a experiência desenvolvimentista dos países asiáticos, como China, Japão, Coreia do Sul. E China, Japão, Coreia do Sul são os principais, mas também alguns países daquela região, como Singapura, Vietnã, Taiwan. Analisei também países como a Austrália e Nova Zelândia, e principalmente os países escandinavos. E a conclusão que eu cheguei foi o seguinte: é que nós deveríamos adotar como primeiro passo para tentar fazer com que o país se desenvolva efetivamente, é adotar o modelo que foi adotado pelos PIBs asiáticos, em que o Estado exercia um papel determinante no desenvolvimento do país. No sentido de controlar, por exemplo, a entrada e saída de capitais. Por exemplo, um outro aspecto, o processo de industrialização, inclusive no Brasil a industrialização regrediu. Hoje, o nível a participação da indústria na formação do PIB é equivalente da época de JK, em 55, quando ele assumiu o governo. E a industrialização do Brasil já alcançou 30% do PIB na época do regime militar, em 1985. Hoje está 14%. Quer dizer, então, a indústria está dando para trás. Então, nenhum país pode se desenvolver efetivamente se não tem uma indústria que seja capaz de dar sustentação à economia. Então, o que é que aconteceu? Houve uma regressão na economia brasileira. Nós passamos a exportar commodities, quer dizer, produtos agrícolas e minérios. Quer dizer, então, voltamos ao que era no passado. Ao invés de exportar produtos industrializados, que é o que os países mais avançados fazem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a minha proposta, no primeiro momento, é adotar uma política que leve em conta o papel fundamental que o governo deve exercer com a elaboração de um plano de governo. Mas a preliminar para que isso aconteça é resolver essa problemática que nós estamos enfrentando hoje no país, que é, por exemplo, a de ter que remover do país, da presidência da República, um indivíduo que é taxado de ladrão, que é o caso do Temer. Então, e de toda a sua digamos, entourage que está dentro do Palácio do Planalto. Então, o primeiro passo tem que ser esse. O segundo, no meu entendimento, deveria ser a convocação de uma Assembleia Constituinte para renovar, digamos assim, elaborar um novo pacto social no país, mas só que uma Constituinte exclusiva, não com a participação dos parlamentares que estão lá no Congresso, que não merecem a mínima confiança. Quer dizer, deveríamos eleger pessoas que iriam elaborar uma nova Constituição
E essa nova Constituição, no meu entendimento, deveria acabar com o presidencialismo, deveria ser parlamentarista. Outra coisa, quem fosse convocar essa Assembleia Constituinte deveria formar um gabinete de crise para enfrentar essa crise que aí está, colocando pessoas do mais alto nível e da mais alta hombridade, quer dizer, de moral ilibada, pessoas de moral ilibada no Ministério. Reduzir a quantidade de ministérios à metade, a 15, no máximo, ministérios. E, claro, após a convocação da Constituinte, realizar eleições gerais no país. Porque realizar eleições gerais nas condições atuais, isso não vai gerar boas consequências. Porque as pessoas que se candidatariam seriam as mesmas que estão aí e que são pessoas que não merecem a mínima confiança. Então, a minha proposta seria formar esse gabinete de crise, convocar constituintes. Aí, o futuro governante deveria adotar uma política similar que foi adotada pelos tigres asiáticos. Isso até médio prazo, mas posteriormente deveria se inspirar no modelo que foi adotado pela social-democracia escandinava. Os países escandinavos, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, são os países de maior progresso social do planeta. Eu estive lá há 2 anos atrás e pude constatar que as cadeias estão praticamente vazias. Por quê? Porque lá se pratica justiça social. E só para vocês terem uma ideia, o lema lá dos governos é o seguinte: o Estado cuida das pessoas do berço à sepultura. Então, se você pode se inspirar em um modelo de sociedade, é o modelo da social-democracia escandinava. E neste livro eu detalho exatamente como é que funciona esse modelo de sociedade. Então, sobre o futuro do país, eu creio que não há outro caminho senão esse. Temos 2 cenários: ou nós construímos esse caminho que nos leve à redenção do país, ou então nós talvez tenhamos que nos defrontar com um novo estado de exceção, porque certamente, com a desordem que está estabelecida em nosso país, provavelmente os militares vão ter que intervir novamente. E eu creio que não seria bom que os militares voltassem ao poder. É isso que eu tinha que dizer. Obrigado. Temos tempo para algumas questões, pessoal da organização. Hã? Acho que... Bem, começando pelo Japão. O Japão é pobre em recursos naturais, mas é rico naquilo que se chama recursos humanos, certo? Então lá a educação é de primeiro nível, formação das pessoas lá é de alto nível. E o Japão alcançou a condição de grande potência econômica do mundo graças aos investimentos que fizeram exatamente na capacitação das pessoas, em centros de pesquisa e desenvolvimento, em universidades, na educação desde infantil até o ensino superior. Então a educação é a base. Agora, também existe um outro aspecto que é importante, que é a questão da cultura do povo. Quer dizer, o japonês é disciplinado, é um povo disciplinado. O budismo, por exemplo, contribui muito para que o comportamento do povo japonês seja esse comportamento que esse povo tem. Agora, quanto à Alemanha é um país rico também, é um país rico, inclusive em recursos naturais. Quer dizer, é um país que é rico, não como o Brasil, mas tem recursos na Alemanha. Mas também existem investimentos na formação dos recursos humanos. E outra coisa, os diversos governos que se instalaram na Alemanha, inclusive o próprio governo de Hitler, quer dizer, investiu maciçamente em ciência e tecnologia, tá certo?
coisa que no Brasil não está acontecendo. Ciência e tecnologia aqui no Brasil é zero. Quer dizer, nós não contamos com o apoio do governo no sentido de capacitar nossas instituições de ensino, das nossas instituições universitárias e de ensino e pesquisa, no sentido de qualificar cada vez mais nossos recursos humanos, a fim de tornar o Brasil, inclusive, independente. Porque, por exemplo, nós somos dependentes não só economicamente, mas somos tecnologicamente. Até a dependência do Brasil tecnológica é brutal. Então nós deveríamos ter um governo que atentasse e que voltasse a cumprir esses objetivos. Mais alguma questão, gente? Eu passei 15 dias de cartão. Fiz tudo isso que acaba dizendo do professor. Educação profissional, educação do povo e valorização da sociedade trabalhadora e do estudante. Muito obrigado. Bom, queria agradecer a todos pela presença, pela participação, em especial ao senhor Fernando, ao senhor Alberto, que sempre foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Sim. Esse ensina toda semana com os artigos dele, e cada artigo tem 23. Mas ele, dentro da riqueza do cérebro, ele vai 3, 4 páginas, ele tem de maneira agora de como eu chegar a ser, principalmente olhando essas direitinhas que eu vejo. Se vocês fizerem o que o professor disse, o professor Alberto, eu vou dizer uma coisa. Vocês vão tomar conta desse país. E esse país só vai tomar um caminho certo quando 50% do Congresso, dos parlamentos brasileiros for composto pela mulher. 50%. Vocês, mulheres, têm que levantar a mão, porque vocês têm que fazer tudo. Imagina, não, eu agradeço, endosso principalmente a última frase. Pessoal, muito obrigada, boa tarde a todos. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.